atenção para vocês, então, com o que eu estou dizendo. Em relação ao poder de decidir. Isso é um poder. Quando nós elegemos o presidente da República, qualquer autoridade, nós estamos concedendo a ele um poder, que é o poder de decidir por nós. Vocês concordam comigo, né? O poder que nós estamos dando para ele é somente o poder de decidir no nosso lugar. E isso que me chama a atenção, porque em relação à nossa vida, não existe ninguém que possa tirar esse poder que nos foi dado. Por Deus, podemos dizer assim, que é o poder de decidir. Ninguém pode chegar e dizer assim, olha, eu quero que tu me eleja a partir de hoje o responsável pelas tuas decisões. Não, cada um de nós, desde que nascemos, a partir de nós, claro, nos ligamos os nossos pais, nós vamos tomando as nossas próprias decisões. Conforme nós vamos crescendo dentro da nossa casa, nós já vamos tomando decisões por nós mesmos. Muitas vezes não consultamos mais nossos pais, conforme a gente vai crescendo, vai havendo um desligamento da parte dos nossos pais, que são encarregados por nós. Mas o que me chamava a atenção quando eu comecei a enxergar tudo isso? Que havia dentro de um sistema, que é um sistema que existe, praticamente um sistema invisível, mas ele é real e ele existe. Existe e existia naquela época, eu enxergava esse sistema querendo me corromper, ou seja, a me fazer a tomar decisões que na verdade eu não queria, a me fazer tomar decisões que eu não queria, mas que se eu tomasse aquelas decisões, algo iria acontecer conforme naquele momento seria algo bom para mim, entre aspas, mas não era o que eu queria. Então eu me via diante de como é que eu vou dizer assim, eu me via diante de um problema, tinha que resolver o que eu ia decidir. E o mais fácil para mim era a escolha que eu não queria. Porque aquilo ali ia me favorecer de muitas maneiras. E eu, diversas vezes, fiz essa opção e colhi muito sofrimento. E começou a me chamar a atenção isso. Porque que cada vez que eu tomava uma decisão, que no fundo, eu sabia que não era melhor para mim, mas se aquela decisão, aos meus olhos mesmo errada, iria me proporcionar algo bom aos meus olhos, acabava tudo em sofrimento. Eu comecei a pensar sobre isso e analisar. Eu disse, olha, existe um sistema, como eu já disse, que tenta tirar esse direito que te foi dado, que é poder escolher o que realmente tu acha que é certo. E o que tu acha, e muitas vezes nós tendo essa certeza de defender aquilo que é certo, mesmo que tu perca muitas coisas, de escolher aquilo que é certo, muitas vezes você fica abandonado, muitas pessoas saem do teu redor porque não entendem, porque eles não perderiam aquela oportunidade. E eu, naquele momento, eu comecei a ver que a vida ela deve ser encarada de duas formas. Quem quiser escrever, pode escrever. A vida pode ser encarada como um jogo ou como uma plantação. Quem quiser anotar isso aí, ter interesse, a vida pode ser encarada como um jogo ou como uma plantação. Quando você encara a sua vida como um jogo, você tem que ser um bom jogador. Você não pode. O jogo é conhecido como jogo de azar. Então, ou seja, o jogo já fala o nome dele. Ele não é um jogo da sorte. Então, o que acontece? Quando você encara a vida como um jogo, por mais que você vença, o que vai acontecer? Vai haver um momento que vai chegar alguém que joga melhor que você. E cada vez isso vai crescer e vai aumentar essa bola de neve, podemos dizer assim, que é você estar vigiando, cuidando para ninguém te trair, para ninguém daqui a pouco você não confia mais em ninguém, você está cercado de pessoas, mas você não confia em ninguém. Porque é tudo um jogo. Jogo de interesses, jogo de ambição. Esse sistema é assim. E eu comecei a ver que eu tinha que tratar da minha vida como uma plantação. Aí é diferente. Quem encara a vida como uma plantação só tem uma preocupação: procurar plantar aquilo que nós queremos plantar. Somente essa. Enquanto que a outra vida é um jogo,
é falsidade, é manipulação, é engano, é tu sabendo falar palavras agradáveis para aquele que pode proporcionar alguma coisa amanhã. A essa outra vida, ela não. Somente se preocupa com uma coisa dentro de ti, que é procurar contar aquilo que tu quer poder. E Deus começou a me colocar de novo muitas questões, muitas situações na minha vida. E eu sempre precisei analisar desta forma. Vou plantar o que eu quero comer. E realmente, dali se abriu uma outra janela na minha mente que me mostrou mais duas coisas. Mais duas coisas que, no caso, vem a ser, a gente pode encarar a vida como eu disse, um jogo, e a tua paz não existe mais. Não existe mais a tua paz. Acabou-se a paz. A gente vê no mundo do tráfico, o que acontece no mundo do crime, no mundo, eles cada vez estão cuidando mais para não perder aquilo que eles adquiriram. Só que quem está de olho naquilo que eles adquiriram são os próprios que estão por trás deles, porque eles que estão mais próximos deles são os que conhecem a fraqueza deles. Porque quem não está próximo de ti não te conhece a tua fraqueza. Então quem pode te trair é quem conhece a tua fraqueza. E só tem uma forma de tu não ser traído por ninguém, que é tu não confiando em ninguém. Se tu não confia em ninguém, tu não é traído por ninguém. Mas viver sem confiar em ninguém não é fácil. E isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a confiar nas pessoas que Deus nos mostra que nós devemos confiar. E confiar principalmente em Ele. Porque se nós não confiarmos em ninguém e nem confiarmos em Deus, o que vira a nossa vida? Imagina uma pessoa que não confia em ninguém, nem no pai, nem na mãe dela, e muito menos nos amigos. É tudo jogo. E não confia nem em Deus. Imagina o que é a vida dessa pessoa. Na verdade, ela confia somente no ser, que é ele mesmo, ela mesma. Só que nós não podemos confiar em nós. Também nós nos traímos, como eu já disse. Muitas vezes, por causa de uma oferta, nós podemos tomar uma decisão que nós sabemos que não é melhor para nós, não é a que a gente achava. E o que fazer diante de uma situação dessa? O que fazer? Se nós nos encontrarmos numa situação dessa, hoje a minha vida é assim, eu confio em Deus e confio nas pessoas que Deus me coloca para me confiar. E eu sinto paz no meu ser. Eu confio nas pessoas, até que elas provem o contrário, eu confio nelas. Porque todos nós temos o direito de recebermos isso de Deus, a confiança de Deus. Se nós traímos essa confiança, Ele nos perdoa. Nós devemos agir da mesma forma. Se somos traídos, se traímos a confiança, alguém nos trai a nossa confiança, nós temos que perdoar. Isso é difícil? Claro que é difícil. Mas se nós analisarmos a vida de quem pratica isso, ela é muito melhor. Então o que acontece hoje? A gente se encontra nessa situação. Hoje vocês estão cursando aqui a administração, Então o que tem a ver isso com isso? Isso tem tudo a ver. Isso tem tudo a ver. Você pode ter um enorme talento, um enorme dom de administração. Mas existe uma coisa que você tem que ter, que vai determinar o sucesso da tua vida. E é o que eu falei anteriormente, mais duas coisas que eu enxerguei. Que é a respeito do respeito. Como é que tu consegue adquirir o respeito de uma pessoa? Existem duas formas de se adquirir o respeito de uma pessoa. Uma forma é fácil, o mais fácil de todos é que todo mundo usa, Por estar longe de Deus, por não confiar em ninguém, não confiar em Deus, só confia em si mesmo, só ama a si mesmo, só se idolatra a si mesmo. Essa pessoa ela usa para adquirir o respeito de que forma? Se impondo sobre os outros. É muito fácil. Tu vai administrar uma empresa, aí tu chega ali, tu fala assim, ô fulano, tu já fez tal coisa lá? Ah, eu não fiz ainda, mas quem está pensando? Vai lá e faz uma vez. É muito fácil. A pessoa vai e faz. Tu adquiriu o respeito dela por meio do medo. Só que existe uma condição nesta forma de se adquirir esse respeito. Que é qual? Essa pessoa, ela não te admira. Essa pessoa, ela
não te admira, ela não te venera, ela não gosta de ti. Ela também entrou no jogo, ela não... Se ela puder, ela te derruba. Se ela puder, quando você não estiver mais naquela situação e você estiver ali, como dizer, no sistema, aí, com o rabo entre as pernas, ela vai ser a primeira a dizer para essa pessoa: viu, te lembra como tu era arrogante? E agora? Cadê aquela pessoa? Mas existe uma forma maravilhosa que Deus nos dá sabedoria de entender que a melhor coisa de ter dentro de uma amizade, dentro de um trabalho, dentro de quando você recebe um cargo de autoridade, é de adquirir de forma mais difícil, mas a que é verdadeira e funciona, o respeito através da admiração respeitosa de um ser humano. Quando aquele ser humano te admira no fundo, aquele ser humano te respeita e te defende quando você não está.